Deu? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública aprovada pelo requerimento 037/2018, que trata da PLC número 044/2017, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Territorial de Lajes, PDDT, Lajes. Convidamos para compor a mesa o senhor secretário municipal de Planejamento e Obras, o senhor Clayton Bortoluzzi. Convidamos o senhor procurador-geral do município, doutor Agnello Sandini Miranda. Convidamos o diretor do CEPLAN, senhor Roberto Provenzano. Conforme a Lei 2545/99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 2 minutos para manifestação de cada um dos inscritos. O presidente fará uso da palavra o vereador Maurício Batalha Machado, proponente da audiência pública, por até 3 minutos. Fará uso da palavra em nome de todos os vereadores, o vereador Maurício Batalha. Senhor presidente, boa noite, secretário Clayton, doutor Agnello, Roberto, diretor, os vereadores, como o senhor citou, todos proponentes da solicitação dos encaminhamentos da audiência pública, os senhores vereadores, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Gerson, né, a qual eu faço parte, o vereador Thiago, o relator do projeto de lei, os senhores aqui presentes, a importância desse ato, em virtude que houveram as audiências públicas realizadas pelo Poder Executivo, da qual saiu o projeto de lei complementar, está aqui. A gente tem sido procurado, acho que todos os vereadores têm tido demandas para que se faça algumas alterações, algumas correções, e a gente verifica, secretário Clayton, muitas vezes as audiências públicas realizadas, inclusive as sessões itinerantes que nós fazemos, pouca participação popular. E depois de decidido algumas coisas, bate o desespero, vereador Jean. E daí as pessoas querem correr atrás. Então a gente vê aqui a sociedade bem representada, vários segmentos, muitos engenheiros, arquitetos, empresários, presidente de associação de bairro. Quero aqui em nome do Sauro, os demais presentes das associações de moradores, dizer a importância do plano diretor do município, que a cada 10 anos, por legalidade, por determinação legal, tem que ser feita uma revisão. Nada impede que no intervalo desses 10 anos a Câmara aqui possa alterar, conforme demandas da sociedade, também o plano diretor. Nós podemos engessar a cidade, trancar, travar todo o desenvolvimento da cidade se ele for mal planejado. Como também podemos deixar a cidade desordenada, caso não tenhamos cuidados com o que aqui nós vamos colocar e aprovar. O Executivo, vereador Jair, encaminha
a proposta. E nós aceitamos, acatamos, votamos como ela está ou apresentamos emendas. Então, a ideia das audiências públicas, neste momento, é para que os senhores e nós, vereadores, possamos analisar o que tem aqui dentro, concordar ou discordar. Discordando, por maioria dos vereadores, podemos alterar, vereador Aida, o que aqui está proposto pelo Executivo, vereador doutor Agnello, nosso procurador. Então, a importância da participação dos senhores, de proposições dos senhores aqui, nós estamos em grande maioria dos vereadores hoje, e que eles escutem a demanda, né, me incluindo em eles escutem, para que a gente possa fazer o melhor pela cidade, não engessando, mas também não desordenando o nosso município. Obrigado e bom trabalho a todos nós. Lembrando que teremos mais 2 audiências públicas para que os temas possam ser amadurecidos, né, os temas possam ser, de forma serena e coerente, votados num futuro próximo e a cidade tenha o seu desenvolvimento de forma adequada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os presentes. Boa noite. Obrigado, vereador Maurício. Antes de abrirmos espaço para os inscritos, nós passaremos a palavra para o secretário até 5 minutos para fazer as suas explanações iniciais. Alô? Bom, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Casa, Luiz Marim, em seu nome, todos os demais vereadores presentes, os colegas também, servidores da secretaria que nos acompanham nesse momento. Enfim, todos os presentes, nós temos aqui várias entidades representadas, pessoas da comunidade, que nós já tivemos contato, mesmo ao longo da revisão do plano, né, de toda essa revisão, que foi durante todo o ano de 2017, foi muito trabalhado tudo isso. Nós tivemos inúmeras discussões internas, audiências públicas, então tudo isso, juntando, nós conseguimos ter um volume. Um trabalho pronto, que, presidente, foi um dos grandes trabalhos que nós conseguimos concluir no ano de 2017. Né? Um fruto de todo o esforço de todos os servidores nossos, técnicos de formação da área, que trabalharam muito, nos auxiliaram muito, muita pesquisa, muitos dados coletados, muitas ações que foram executadas ao longo de tantos anos, que nós vimos que surgiram e era o momento de nós colocarmos, então, no plano diretor. Né? Bom, para nós, então, é uma satisfação, Lages, que tem 251 anos desde a sua fundação, nesse ano de 2017, temos aí o privilégio de trabalhar assuntos tão importantes para o futuro de Lages. Né? Lages, que tem um plano diretor que completou 10 anos no último ano, 2017. Então, por força da lei, inclusive, foi feita toda essa revisão. Bom, acho que é importante nivelar um pouco a informação para pessoas que muitas vezes não estão muito ligadas à área de planejamento urbano, do que realmente é o plano diretor, do que realmente trata o plano diretor para o futuro da cidade. Bom, o plano diretor é uma lei municipal que organiza o desenvolvimento e o funcionamento do município e deve ser revista a cada 10 anos, conforme preconiza o Estatuto da Cidade, na Lei Federal 10.257 de 2001. A atual legislação de Lages foi elaborada em 2007, na Lei 306 de 2007. Ele orienta a construção de políticas de ordenamento territorial, habitação, mobilidade, saneamento, preservação ambiental, entre outras, que devem ser planejadas de forma integrada, tendo em vista melhorar as condições de vida da população. O instrumento básico para o planejamento municipal é a implantação de uma política de desenvolvimento urbano norteada em ações dos agentes públicos e privados. Esses objetivos não são dados que existem, ou seja, não são definidos a priori, não existe uma definição única para todos os municípios. Cada município tem a sua peculiaridade, o seu histórico de crescimento, a sua necessidade de planejamento para o futuro, né? E, com isso, eles precisam ser discutidos democraticamente e consensuados, de alguma maneira, em cada município. A diversidade das cidades faz com que seja normal a existência de objetivos conflitantes e, por isso, discutir sobre os objetivos pode ajudar a encontrar soluções que contemplem mais de um ponto de vista.
E por isso estamos aqui hoje, presidente, para discutir ações e ajudar nas discussões das ações, como fizemos já nas 9 audiências públicas que fizemos ao longo de 2017. Como etapas do planejamento dessa montagem dessa revisão do plano diretor em 2017, nós identificamos a realidade e os seus problemas que o município apresenta ao longo da vigência desse plano atual, que estava já com 9 anos de plano, né, desde 2007. Escolhemos os temas e os objetivos a serem tratados. E aí, então, montado tudo isso, encaminhamos o plano diretor ao prefeito, para análise também do prefeito e aprovação do chefe do executivo, para então envio à Câmara Municipal para essa discussão que está acontecendo aqui hoje. Foram realizadas 9 audiências públicas, divididas em 100 macrobacias na cidade, na área urbana, definidos, inclusive, com a participação das associações, com a união das associações dos moradores, que definiram quais eram essas regiões e aonde seriam essas audiências públicas. Os locais foram feitos: a subbacia do Rio Cará, realizada no bairro Coral; a subbacia do Passo Fundo, realizada no bairro Morro do Posto; a subbacia do Ponte Grande, realizada no bairro Bates, que envolveu aquela região norte do Guarujá, enfim; a região do Ponte Grande 2, realizada no bairro da Penha; a região do Rio Caveiras, que foi realizada no bairro Araucária, aquela região sul da cidade; e a região do Rio Cará 2, que foi no bairro Petrópolis. Além do interior, também tínhamos audiências públicas na região dos Índios, do Santa Terezinha do Salto e da Coxilha Rica. Bom, como resultado das audiências públicas, as reuniões com as entidades, como IAB, CREA, Sinuscom, chegou-se a um objetivo final, que após a discussão e discussões técnicas e aprovação do prefeito, foi então, em dezembro de 2017, concluído todo o estudo, então encaminhado para a Câmara. Bom, acho que esse é um relato rápido, presidente, do que nós trabalhamos, de como foi feito todo esse trabalho, para então chegar no dia de hoje, estarmos com esse material pronto e entregue aos senhores. Muito obrigado. Obrigado, secretário Bortoluzzi. Nós já vamos iniciar chamando aqui as pessoas que estão inscritas e, posteriormente, aí os senhores vereadores também farão uso da palavra, se assim acharem por bem. Eu vou chamar de 2 por vez e que cada um se dirija ao microfone à direita, o outro à esquerda. Sauro Tadeu dos Reis, presidente da MOSC do Salto Caveiras. Marcos Tortelli, presidente da CDL. Vereador Sauro, por favor. Cumprimentar o vereador Luiz Marim, presidente dessa audiência pública, cumprimentar os senhores secretários, a vereadora Aida, todos os senhores vereadores, cumprimentar aqui todos os representantes de entidades, as lideranças comunitárias. Dizer que nós tivemos a oportunidade de participar dessa discussão no início do processo lá no Salto Caveiras. O que a gente fica assim um pouco até preocupado, porque a gente não tem bem o conhecimento de todas as questões. E eu garanto que a maioria da comunidade não tem esse entendimento. Então, a gente gostaria até de ter recebido anterior alguma coisa para a gente poder ter uma noção realmente do que se trata, principalmente para a comunidade de Salto Caveiras. Que a gente, até nós tivemos ontem, na reunião de ontem, porque a gente não teve uma informação correta do dia que seria essa audiência. Tivemos aqui ontem, não era, voltamos hoje, mas a gente fica contente de saber que esse processo está sendo discutido e que as comunidades vão ter a oportunidade, e eu espero, de poder verificar e ter uma participação mais em algumas questões que a gente talvez acha que possa ser melhorada. Acho que a participação, a discussão, ela é importante para que cada comunidade leve os seus anseios, aquilo que é possível ser alterado ou não. A gente sabe que o processo parece que já está na casa, e a partir daqui, aí os vereadores é que vão fazer alguma emenda, alguma coisa que possa alterar o esqueleto da lei.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sauro. E haverá mais 2 audiências, né, vereador Sauro? E o que Vossa Excelência também desejar, pode encaminhar esta casa, que os senhores vereadores, com muito prazer, farão algumas emendas que a vossa associação achar necessário. Com a palavra, o Tortelli. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Luiz Marim. Em seu nome, a todos os vereadores da casa e também à comunidade presente. Bom, nós da CDL, neste ano, nós completamos, em 2018, completamos 50 anos de atuação forte e consciente na representatividade do setor empresarial do comércio. Temos participação ativa em mais de 20 conselhos da cidade e somos atores e propositores de muitos dos projetos em benefício de nossa cidade. A revitalização do centro, apoio aos segmentos que dão suporte à atividade do comércio e serviços, como o gastronômico, o hoteleiro, o turístico, a educação e a formação profissional, são algumas das bandeiras recentes levantadas por nossa entidade. Mas nossa voz segue mais forte na defesa da razão de existir, que o varejo é com foco nele que viemos apoiar e solicitar aos legisladores e gestores públicos um olhar mais criterioso sobre o novo plano diretor da cidade. O plano diretor vigente não viabiliza a manutenção dos empreendimentos nas zonas de ocupação comercial consolidada, e a proposição do novo plano não prevê a mudança desta citação. Vale lembrar que a zona comercial consolidada, em Lages, representa o valor considerável do PIB, bem como no número de empregados da cidade. Salientamos também a importância da redução da rigidez da legislação para as demais regiões da cidade, tanto para ampliação de empreendimentos existentes e também a prospecção de novos empreendimentos, familiares ou não. O movimento gerado por estes traz segurança e conforto ao seu entorno. A CDL concorda e apoia a modernização da legislação para que a ocupação ordenada da cidade seja cumprida, com acessibilidade e sustentabilidade. Mas uma atualização e adaptação é necessária para viabilizar a prospecção de novos empreendimentos e a ampliação dos atuais. Fatores que agregarão ainda mais para a economia de Lages, como a geração de emprego e renda. Dá mais 30 segundos para ele. Está acabando. Há necessidade de um estudo permanente com profissionais capacitados e como direcionamento para a realidade local, observando as características da cidade, para galgar um desenvolvimento sustentável e viável para Lages. Só o último fato aqui. Em um levantamento efetuado na área central, menos de 10% dos terrenos possuem viabilidade de criação de novas vagas de estacionamento para futuras instalações. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Tortelli. Eu convido o senhor Paulo Santos, do bairro Sagrado Coração de Jesus, senhor José Augusto Fornari, diretor de patrimônio da ACIL. E antes nós aqui queremos acusar o recebimento do ofício do vereador Lucas Neves, justificando a sua ausência por compromissos pré-agendados. Boa noite ao nosso presidente, né? E, com isso, também a todos aqui presentes. Dá uma olhadinha para mim. Esse ato, ou seja, que nós estamos iniciando aqui, que são 3 na Câmara, eu acho que é muito importante. A CIL está sempre presente, né? Presente em todos os conselhos e atuante para que realmente consigamos levar a uma Lages melhor e que a gente, através esse momento aqui, eu acho que é muito importante
frisar para vocês, vereadores, a importância desse momento, né? Eu, como engenheiro civil, como já há muito tempo atuando em Lages, também professor, na área de construção e nessa questão pública, como empresário também da CIL, e empresário local, eu acho de grande importância esse momento, essa revisão de plano diretor, que já deveria ter sido feito antes, né? O correto não era deixar para a última hora para fazer. Então, existe uma peça técnica muito bem elaborada, já transacionada com vários, né? Vocês já dialogaram com a maior parte dos profissionais. Porém, eu acho que é importante agora é a pitada social, a pitada para realmente que esse documento que vai ser feito, ele vai proporcionar a vida da cidade. Na verdade, o plano diretor ele vai fazer com que nós tenhamos uma cidade ativa ou uma cidade medíocre. Por quê? Porque nele ele vai liberar ou não as condições para o empreendimento, para o lazer e para a cultura. Tá? É nele que tudo está ali. Então, tem alguns pontos que a gente vai pedir que seja mandado a cópia, então, lá para a CIL, para a gente analisar, porque a gente não tem ainda a cópia final, que está aqui com vocês, por isso que a gente não tem como, digamos assim, já questionar algumas coisas, né? Ou vinha colaborar. Mas tem alguns pontos que foram são bem, digamos, que são traços para nós, que como a nossa cidade, em Santa Catarina, quantas cidades tem com 250 anos? Laguna, Porto né, temos o Porto lá, e Florianópolis e Lages. Depois as outras veio 100 anos depois. E depois... Dá 30 segundos para isso também. Por que eu faço essa ponderação? Porque nós temos que ver se o plano está contemplando as nossas raridades que nós temos, que são as obras, né? Tem várias peças tombadas, ou seja, edificações tombadas. E essas peças, ela deve estar contemplada ali para quê? Para que haja a possibilidade para que as pessoas possam vender os seus índices e consiga, digamos, conservar esse patrimônio, que é um patrimônio que é nosso, que é do Estado de Santa Catarina. São poucos. Nós temos aí em torno de 70, 80 peças arquitetônicas. Dá mais 30. Para ter já esse índice, onde que a pessoa vendia a cada 10 anos, ela teria alguma coisa para conseguir fazer isso se conservar. Esse era um, e a outra era a questão, são mais 2 pontos. A questão do zoneamento para áreas industriais, ou seja, prever um local para futuras áreas industriais, para que o próprio proprietário do terreno possa fazer esse loteamento para a área industrial. Porque não precisa a prefeitura estar sempre doando o terreno. Em Joinville e nos outros municípios, existe, então, essa área é adequada, então se coloca lá porque não tem problema de poluição, questão que vocês já fizeram, né? E a outra questão é o zoneamento para entretenimento, para que a gente consiga fazer com que a cidade tenha mais qualidade de vida. O que é? É que os nossos jovens, nós mesmos, tenhamos espaços que possamos ter atividades ao ar livre com alto som, ou seja, em lugares adequados, né? Isso também tem que estar contemplado agora. Se a gente não contemplar isso agora, quando que a gente vai fazer? E daí a gente vai dispor de um espaço adequado para os nossos filhos, para a nossa comunidade. Tá? Então, são pontos importantes. Seria esses 3 pontos que eu faria agora, que deveria estar colocado. Tá? E parabéns pelo que está sendo feito. Né? E vamos lá ver se a gente consegue colaborar para que a coisa ande. Tá bom? É isso aí. Obrigado, doutor José Augusto. Doutor Paulo Santos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e estendo meus cumprimentos aos demais integrantes desse distinto colegiado de vereadores. Estou aqui como morador do bairro Sagrado Coração de Jesus, senhor presidente, e faço palavra naquilo que o senhor da Associação de Moradores do Salto Caveiras falou, que nós não conhecemos o que veio após as audiências públicas. Mas a minha manifestação é no sentido de que
salvo engano, a audiência pública que tratou da região de Sagrado Coração de Jesus, bairro Centro, eu não me lembro exatamente qual o setor, foi das audiências públicas, vereador Tiago, que mais gente levou nos bairros. Se estou enganado, vocês, por favor, me corrijam. E o porquê da manifestação? Venho aqui para ratificar tudo o que foi dito naquela audiência pública, senhor vereador. A comunidade, naquele momento, em sua grande maioria, moradores do bairro Sagrado Coração de Jesus, mobilizaram-se no sentido de que manter o bairro Sagrado Coração de Jesus como o único bairro com uma zona exclusivamente residencial. Ou seja, vereador Luiz Marinho, não alterar nada e, se possível, restringir mais ainda. Por que isso? Na mesma forma do que o colega falou agora há pouco aqui, nós temos que prever algumas coisas para a cidade, mas não podemos sair modificando tudo que já tem, que funciona bem, como é o bairro Sagrado, uma zona exclusiva residencial, e, de repente, daqui a pouco, alterar o zoneamento ali, e daqui a pouco amanhece ao lado da sua casa, vereador Maurício, uma boate, ou uma academia com um som altíssimo até às 23h40, 23h50, meia-noite. Isso aí eu tenho certeza que os moradores daquela região não querem. Ou Vossa Excelência gostaria, vereador Jean? Eu acho que não. Então, a ratificação daqueles termos, por quê? Porque eu não tenho conhecimento e não pude ter acesso à ata daquela audiência pública da qual eu fiz parte. Então, eu não sei de que forma que ela chega hoje para essa casa, se efetivamente ela está na mesma forma. Por quê? Porque aparece emenda para o vereador Tiago, vereador Maurício, emenda de todo lado. E o que nós não podemos, claro que ele é importante, mas o poder econômico e os interesses econômicos, eles não podem se sobrepor aos interesses daqueles que são as pessoas que colocam vossas excelências aqui dentro, que é o povo. E o povo tem que ser ouvido, o povo tem que ser respeitado, e o povo tem que dizer aquilo que é melhor para a sua comunidade. E se nós temos a única zona exclusivamente residencial em Lages, no bairro Sagrado Coração de Jesus, eu acho que não vai mudar em nada vocês transformarem aquilo, tirarem a zona exclusivamente residencial dali, se for possível mais 30 segundos, senhor presidente, não vai mudar em nada tirar a zona exclusivamente residencial dali para inserir comércios de toda a natureza. Vai só piorar. Eu acho que tem que fomentar com essa audiência pública a expansão da cidade, tirar o movimento comercial das zonas próximas ao centro, como é o bairro Sagrado, e expandir e fomentar outros bairros mais periféricos para que eles também se desenvolvam, para que o comércio também chegue lá com força e com geração de empregos e com todas as outras benesses que a expansão econômica chega. Então, a minha manifestação, senhor presidente, é para ratificar os termos da audiência pública do bairro Sagrado, a audiência com mais presença de pessoas participantes, para que se mantenha o bairro Sagrado Coração de Jesus em zona exclusivamente residencial. E, se possível, ampliar as restrições que temos lá. Muito obrigado. Obrigado, senhor Paulo Santos. Vossa Excelência tem razão. E lá no CEPLAN está à disposição todas as atas, e é bom que acompanhe mesmo, para fazer as suas reivindicações, que os senhores vereadores estão aqui esperando para atender. No site também? Sim, no site da Câmara também informa ali o vereador, e tem mesmo. Mas, enfim, nós estamos aqui à disposição para atender a todos. Estamos aqui, logicamente, pelo voto popular, e queremos atender o nosso povo. Eu gostaria de justificar a ausência também do vereador Osni, que estava aqui para participar, mas, se não me falha a memória, houve um falecimento de um familiar e ele teve que se ausentar. Convidamos o senhor Lurian Furtado, vice-presidente da IAB, senhor Guilherme Floriano, analista de infraestrutura do DENIT. Oi. Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores. O IAB fez participação durante todo esse processo, a gente conseguiu participar bem, e eu gostaria muito de reiterar o apoio às modificações, e também, novamente, nos colocar à disposição para esclarecimentos, né? O nosso instituto é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo Lages. Nós somos arquitetos e urbanistas, então é a nossa área também de apreciação, é a parte do plano diretor, então a gente coloca a nossa instituição completamente à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento e também da população a qualquer esclarecimento. Eu peço também, se possível, a gente não conseguiu, a gente recebeu o plano, mas a gente não recebeu os mapas, e, se possível, o anexo 5 para apreciação,
para a gente poder apreciar e poder contribuir ainda mais a essa parte, que a gente não recebeu essa parte. E a gente também sugere novamente a criação de um grupo de estudos para análise do novo plano diretor a longo prazo necessário para o desenvolvimento urbano sustentável de Lages em apoio à Secretaria ao CEPLAN. Isso a gente já vinha conversando, a gente propõe que seja criado um grupo com entidades para a criação de um novo plano diretor aí a longo prazo, não só necessário daqui a um ano, né, como já foi mencionado, porque é um curto espaço de tempo analisar um plano diretor, concluir um plano diretor em um ano. A gente precisa aí de pelo menos 3, 4, 5 anos, até mais, porque a cidade é um organismo vivo, ela tem um desenvolvimento muito amplo e grande, então a gente precisa estar estudando ela o tempo todo. Então, o nosso grupo acaba sugerindo essa criação dessa entidade de estudo para que a gente possa vir a propor modificações e que acabem constando aí em lei, né, que a gente acabou sugerindo isso. E pegando um pouco da nossa conversa com o nobre colega José Augusto, a gente também sugere a criação do zoneamento de interesse turístico, industrial e de entretenimento, haja visto já problemas analisados junto com o Ministério Público, de problemas de som, onde até já foi mencionado questão de uma boate abrindo do lado de casa, então que seja concluído e também criado esse zoneamento. É isso que a nossa entidade, nesse primeiro momento, vem a contribuir com esse processo. E a gente novamente reitera, a gente está à disposição o tempo todo para poder ajudar a gente a concluir isso aí. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Guilherme. Boa noite. Floriano Furtado, por favor. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Eu trabalhei com grandes obras de infraestrutura nos últimos 10 anos, principalmente na área de meio ambiente, na análise de seus impactos ambientais, sociais, e acompanhei a realização de audiências públicas de grandes obras e não acredito que seja suficiente para os vereadores produzirem um bom texto. E precisa um esforço muito grande. Eu não sei quantas pessoas tentaram ler o texto, tem 306 artigos, é enfadonho, antiquado, atrasado, né, reacionário. Pior sem ele, como disse o Jorge Raines, recentemente, na oportunidade, analisando o plano. Né, pior sem o plano. Mas o plano que veio da prefeitura é péssimo. A minha curiosidade foi por uma questão de analisar o aspecto da mobilidade urbana, principalmente por causa da bicicleta. É copia e cola. Foi copiado o texto com erros de grafia que tinha na lei de 2007. Erros de grafia foram colocados de novo no texto que foi apresentado para a Câmara de Vereadores. Né? Então, se a Câmara de Vereadores não se dispuser a revisar o texto, a gente não vai ter uma cidade moderna, justa, inclusiva, ambientalmente sustentável. É ilusão. Então, vamos fazer audiência pública para resolver problemas isolados do empresário que não consegue instalar sua empresa, do condomínio que não consegue ser feito. Mas um sistema moderno de mobilidade urbana, barato, acessível, para todo mundo, não vai existir com esse texto. É horrível. Não tem base para discutir o texto que está ali. Não é uma coisa que é possível colocar em votação. Né? Então, a minha sugestão é que se faça um substitutivo completo, troque o texto inteiro, integralmente. Pegue de modelo qualquer cidade boa do Brasil, que tenha um plano diretor decente, tá? Uma política de planejamento, um sistema de planejamento e com um plano diretor compatível com os outros planos municipais. A exemplo do plano de resíduos, do plano de mobilidade urbana, que devia ter e não tem, com um plano municipal da Mata Atlântica, que vai ter um seminário semana que vem. Aproveito fazer propaganda, me parece que a prefeitura apoiou uma ONG para realizar o plano. Esses planos têm que se conversar e têm que ser recepcionados pelo plano diretor. Se isso não acontecer, nós estamos fingindo que estamos legislando e estamos brincando com o planejamento da cidade. Né? Então, é uma oportunidade de ouro para a Câmara de Vereadores. Por favor, façam uma pausa por um mês nas indicações de modificações da cidade. Em 12 sessões, desde o começo do ano, foram feitas 1.321 indicações, 49 moções que tratam de boca de lobo, de cascalho em rua, de pintura de meio-fio, de troca de lâmpada. Tá? E se concentrem numa coisa que é importante para os próximos 50, 100 anos. Obrigado, contamos com vocês. Muito obrigado. Eu convido agora
senhor Carlos Rocha Sanches, morador do bairro Sagrado, senhor Pedro Antônio Garibe, do Sinduscom. Alô. Boa noite, senhor presidente, demais membros. Como morador do bairro Sagrado, eu só posso ratificar as palavras do Dr. Paulo. Falou muito bem, exauriu o assunto, até deixou pouca coisa para a gente falar. Mas a minha curiosidade é se a gente vai conseguir ter acesso aos projetos de emenda ao plano diretor, para a gente poder analisar também. A gente tem o projeto apresentado pela prefeitura, mas era importante conhecer também o que consta das emendas, as proposições, para a gente poder analisar o que tem de bom e o que tem de ruim. Eu, claro, como morador do bairro Sagrado, desejaria que o bairro continuasse organizado do jeito que é. O que a gente imagina é que quando a gente tem alguma coisa que funciona, a gente gostaria de preservar e não desfigurar uma parte da cidade que está bem organizada. Era só isso. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Pedro Garibe, por favor. Boa noite a todos e todas presentes. Obrigado pela oportunidade. Nós, como representantes do Sinduscom, que é a indústria da construção civil, que gera um volume significativo na economia da nossa região. A nossa solicitação seria que nos compartilhassem uma cópia física dos anexos e dos mapas, além das leis, para que nós pudéssemos dar uma revisada naquelas solicitações que foram feitas, porque o Sinduscom participou junto com a Secretaria de Planejamento. E parabenizar também a equipe pelo esforço e o atendimento ao prazo e às metas estabelecidas. Obrigado. Obrigado, Dr. Garibe. Nós convidamos o senhor Ronaldo Cordeiro, da AEA, Adilson Rodrigues de Melo, construtor. Boa noite, senhor presidente Marim, os vereadores ficam também cumprimentados com esse cumprimento ao presidente, senhor secretário, senhor diretor, senhor procurador do município, senhoras e senhores. Na verdade, a minha preocupação com relação ao plano diretor, eu não acompanhei as audiências públicas e nem vi os fundamentos que houveram nessa evolução. A minha preocupação é o seguinte, participei juntamente com o arquiteto Roberto, na última revisão do plano diretor de 2007, da qual tivemos que fazer a toque de caixa, porque era uma imposição do governo federal com relação ao enquadramento do plano diretor do município ao Ministério das Cidades. E acabou que, de certa forma, foi feito de forma rápida e ficaram algumas falhas para serem corrigidas. Sei que algumas já foram feitas com emendas, né, aprovadas nessa casa, e a minha preocupação com relação a isso é que nós temos, dentro do plano diretor, outras linhas que devem ser compactadas juntas que não foram. O Código de Obras do município é de 1968, né? A lei de parcelamento de solo não acompanhou isso. E justamente a lei de parcelamento de solo, ela visa, né, a nova visão do crescimento do município. Nós temos que ter essa percepção, não sei se ficou definido nesse estudo, mas eu vim aqui, através da Associação dos Engenheiros, somente fazer esse alerta e dar a contribuição do que for. Porque a última vez que nós acabamos fazendo a revisão foi na época que o vereador Arnaldo era o presidente da Câmara e ele convocou uma equipe de técnicos profissionais que poderiam fazer essa verificação para vocês, até como auxílio aos senhores que não têm a questão do conhecimento técnico, e a gente está aí também disponibilizando a Associação dos Engenheiros para contribuir com esse trabalho. Tá? Era só isso que eu tinha que manifestar e agradecer aí a equipe. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ronaldo Cordeiro. Senhor Adilson Rodrigues de Melo não está presente? Então, nós encerramos as perguntas e vamos passar a palavra aos senhores vereadores. Vereador Tiago Oliveira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos membros da mesa. Boa noite às entidades aqui representadas. O povo faz presente que tem interesse nesse importante projeto para a nossa cidade. Eu, enquanto relator do projeto, vim aqui me colocar à disposição de todas as entidades, aqueles que tiverem interesse, antes que a gente realize a próxima audiência pública, que acontecerá no dia 5 de abril, para que a gente consiga fazer reunião junto com a nossa comissão e os vereadores que quiserem participar, Comissão de Justiça e Redação, para que a gente consiga, de alguma maneira, estar sanando alguns anseios das entidades, das pessoas, com relação ao projeto. A gente sabe que o projeto nem sempre vai ao contento de todos. Nós temos uma cidade que tem, sim, muitos defeitos, algumas falhas, a gente tem que tentar sanar, de alguma maneira, nesse projeto, e a gente sabe que não vai conseguir fazer tudo nesse primeiro momento. Mas acho que é importante que a gente exaustivamente converse e tente, de alguma maneira, dar o melhor para esse projeto final, para a redação final do projeto. Também deixar à disposição o e-mail da Câmara, que é camaralages@camaralages.sc.gov.br, para aqueles que tiverem interesse em receber o projeto e também os seus anexos, que são os mapas, que solicitem através do e-mail ou que compareçam na Câmara, na Secretaria da Câmara, munidos de um pendrive. A gente estará disponibilizando também esse material. Então, no mais era isso, colocar à disposição e que a gente consiga, sim, trazer para Lages o melhor dentro desse projeto, que é um projeto muito importante, que é o nosso plano diretor. Obrigado e boa noite, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago. Vereadora Aida. Quero cumprimentar o presidente Luiz Marim, em seu nome, cumprimentar a mesa diretora dos trabalhos, o Roberto Provesani, diretor do CEPLAN, o Agnello, doutor Agnello, representando a Progem, procurador do município, e o doutor Clayton, representando a Secretaria do Planejamento. Cumprimentar a todos e a todas que se fazem presentes, os nobres vereadores, e dizer que eu fico um pouco angustiada, e estava desde que o projeto veio para esta casa, porque as audiências aconteceram e de forma muito participativa, democrática, mas esse resultado final das audiências, esse documento final, ele precisa chegar até as entidades. E esta é a preocupação. E não só o documento final, e eu conversava com o Clayton ali, para que disponibilizasse um site para acesso desse material, e principalmente das emendas, que serão trazidas por vocês, ou pelos vereadores, que representam grande parte da população. Então, eu acredito que o caminho é para que a gente possa acertar, né, e ter um planejamento realmente para a nossa cidade a longo prazo e que realmente venha suprir todas as nossas necessidades para os próximos anos, disponibilizar o material para que a população e as entidades possam ter acesso, bem como toda emenda que entrar nessa casa ser disponibilizada no site desta casa, para que vossas senhorias possam acompanhar. E sugiro ainda, senhor presidente, que nós temos mais 2 audiências públicas, uma em 5 de abril e a outra, acho que 23 ou 27 de abril. 25 de abril. Que para a próxima reunião, a próxima audiência do dia 5, já tenhamos várias emendas aqui, poderemos passar no telão para aprovação, já que é uma audiência pública, aprovar ou não, podemos sugerir, incluir emendas. E aí, esse é o objetivo da audiência pública. Tornar transparente esse plano diretor, para que toda a população possa participar e dar a sua contribuição, principalmente as instituições que representam a nossa cidade. Então, eu acho que é importante. A segunda audiência pode evoluir no sentido de trazerem as propostas
emendas e a gente ir selecionando e até colocando em votação aqui para agregar no bojo do projeto. O projeto, como disse o vereador Tiago, está à disposição no site da Câmara, que é camaralages.sc.gov.br, no ícone Matérias em Tramitação. O projeto de lei complementar número 044 de 2017. Entrando com esses dados, vocês têm acesso ali e os vereadores podem também disponibilizar em cada rede social sua também. Acho que é importante a participação de todos. Obrigada. Obrigado, vereadora Aida. Vereador José Amarildo Farias. Boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimento os demais vereadores. E em nome do secretário Clayton, todas as autoridades já nomeadas aqui, e também o público presente, né, sejam sempre bem-vindos nessa casa. Bom, primeiramente queria justificar a falta nossa, né, dos vereadores nas sessões, né, nas audiências que aconteceram nas comunidades, porque eu acho que deu em torno de 80%, 90% foram todas no mesmo dia e horário das nossas sessões aqui, então não teve como a gente participar. Bom, nós vereadores devemos entender, né, a grandiosidade do alcance desse projeto, pois ele vai dizer qual o nosso futuro que queremos para os próximos anos. Se ficarmos só nessas 3 audiências aqui, não conseguiremos atingir o nosso objetivo. Devemos discutir e caminharmos para a cidade que sonhamos e queremos. É necessário buscarmos opiniões de técnicos, estudiosos. Nós temos 2 cursos de urbanismo. Nós precisamos escutar a comunidade acadêmica também para trazer aqui novas propostas. Então, juntamente eu, o vereador Jair, o vereador Bugre, nós temos aqui um comitê com técnicos ali que estão nos auxiliando, e nós estamos ali propondo não que nós queremos aqui deixar bem claro, não tem nada a ver com as audiências, nós vamos sim ter um seminário paralelo, mais importante, com novos conhecimentos, novos contatos aqui, para assim que a gente possa estar seguro de trazer emendas para cá, para auxiliar também nas próximas audiências, para nós incluirmos. Esse é o nosso objetivo aqui, escutando a comunidade acadêmica e também vocês aí, profissionais da área, já estão convidados. A gente vai depois divulgar o dia do seminário. É um texto, o projeto-lei 11.011/2017, é um texto, já foi falado aqui, né, 306 artigos, tem a pretensão de ser muito abrangente, querendo controlar muita coisa, mas que na prática, como já foi falado, muitas coisas não acontecem. E tem muitas exceções, que até esquece da regra. Muita coisa não deveria estar nesse projeto, mas em outras normas específicas, podemos citar aqui uns planos, alguns já citaram, né, planos específicos, plano de mobilidade urbana, que nós precisamos, plano de saneamento básico, plano de bacias hidráulicas, plano de resíduos sólidos, plano de Mata Atlântica, que nem falou o Guilherme ali, plano de desenvolvimento rural, citando alguns, entre outros. O plano diretor não substitui o plano de mobilidade que ainda não existe. Na verdade, o projeto deveria ser mais abrangente, mesmo sendo com todos esses artigos, né, visando sobre a política do desenvolvimento urbano e também o sistema do planejamento urbano e o plano diretor estratégico, já foi conversado na outra gestão, ao qual era secretário de assistência social, já se conversava também sobre o plano diretor estratégico, mas não foi colocado em prática. Esta Casa Legislativa, colegas vereadores, presidente, ela tem um compromisso nessa aprovação desse projeto, que vai ser o futuro dos próximos anos, 10, 50 anos, mas, sobretudo, que mesmo esteja adequado às situações que a cidade exige, para que possa, ao invés de criar problemas para nós comunidade, nós empresários, facilitar o desenvolvimento sustentável e principalmente harmonioso, influenciando de maneira positiva e sustentável a vida de todas das classes, 30 segundos, das classes sociais. Então é fundamental
A gente vai comunicar o dia e horário, vamos divulgar aqui, tanto na Câmara, né, o presidente provavelmente vai nos permitir também, né, o dia do seminário, e também vamos divulgar nos meios de comunicação. E, tendo essa data aí, estão todos já, né, convidados, vamos participar e vamos, com certeza, fazer um excelente plano diretor com aprovação segura de todos nós. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora Amarildo. E é muito importante o movimento que a gente está observando por parte dos senhores vereadores, vereadora Amarildo, de fazer esse seminário. Vai ser importante e vai contribuir em muito. Vereador Maurício Amarante Batalha Machado. Senhor presidente. Alô? Senhor presidente, quando o projeto chegou à comissão, discussão com o nosso presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, se optou por 3 audiências públicas, justamente para que a gente possa fazer uma discussão ampla. A primeira, provavelmente, né, vereador Gerson, nós saberíamos que iriam receber as angústias, vereador Aida, de não terem um projeto, de não saberem como funcionar a audiência pública, o encaminhamento de emendas. Esta audiência praticamente serviu para isso, né? Os senhores terão acesso ao projeto de lei 044, poderão, na próxima audiência, trazer, após ler, ou na terceira audiência, as demandas, onde nós, vereadores, iremos ouvir. Alguém que se interessar poderá optar por apresentar a emenda proposta pela entidade ou pelo cidadão. Quero aqui, né, aqui o Ministério Público, representado pelo doutor René, me saudar também, obrigado pela presença, o doutor Eloy, né, subprocurador. É nesse sentido que a primeira audiência, vereador Amarildo, foi idealizada, e por isso mais 2. E se precisar, senhor presidente, não há nenhum óbice que a gente tenha uma 4ª, uma 5ª ou uma 6ª audiência pública. Vereadora Amarildo, louvável a opção dos senhores pelo seminário, mas eu já tenho desde janeiro, quando nós recebemos em dezembro, consultado engenheiros, arquitetos, comerciantes, construtores. As pessoas já têm, inclusive já estive junto ao CEPLAN, sanando algumas dúvidas em janeiro. Então a gente, até para demonstrar a todos que em janeiro a gente trabalha mesmo no recesso, né, vereador G? Então a gente já está trabalhando para ouvir. E é importante os senhores agora das entidades, todos que possam se manifestar, após terem o projeto em mãos, trazerem para as próximas audiências públicas as demandas de cada um. Com certeza haverão demandas contrárias. Alguém querendo construir onde não pode, alguém não querendo deixar construir onde não pode. Mas isso é da democracia. Então a ideia da primeira audiência pública era sanar essas questões administrativas, as angústias de cada um e explicar. As emendas deverão ser apresentadas pelos vereadores. Os senhores, cada um tem seu segmento, tem seu vereador que o representa, ou se não tiver, procurar qualquer vereador, e apresentar a emenda, que tramitará na casa de forma legal, entrando pela secretaria, indo para as comissões, analisando a constitucionalidade. Se houver, provavelmente, por plano diretor, vereador Bruno, deveremos ter trabalho na nossa comissão de meio ambiente e serviços públicos. Então, provavelmente vai ter uma tramitação e virá para o plenário, após toda a tramitação. Eu quero que não construa lá, o doutor Paulo, colega nosso da OAB, no Sagrado fique como está. Vai ser engessado lá, né? Não vai haver emenda, será aprovado se assim o plano tratar. Não, nós queremos que possa construir na imediação do bairro X, que não está previsto no plano. Será dentro da legalidade, constitucionalidade, será apresentada a emenda, tramitará, e quem for o contrário poderá vir no dia da votação da emenda, da votação do plano diretor, como assim sempre é feito, fazer sua pressão, fazer seu pedido para que seja aprovado ou não seja aprovado. Então, mais ou menos, para que todos possam entender que ainda tem muito caminho à frente. Eu, quase que diariamente, ontem eu recebi acho que umas 30 ligações, e o Paulo me permitiu, os moradores, uns 15 me ligando para não deixar construir nada e uns 15 me ligando, meus 30 segundos, para deixar construir. Então, tudo isso serve aqui para que a gente possa, para que todos os vereadores possam firmar suas convicções.
se ó, assim está bom, assim não está bom. E uma coisa que eu salientei no início da explanação é de que nós não podemos engessar, mas não podemos desordenar a cidade. Então, essa é uma responsabilidade, senhores vereadores, que eu acho que para o ano de 2018 é uma das maiores responsabilidades e um grande desafio que nós temos. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos aí presentes. Esperamos que no dia 5 venham demandas e outras pessoas, outros cidadãos e outras entidades possam participar, nos dando ideias e sugerindo para que o plano saia de acordo com o que a cidade necessita. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Maurício. E com certeza, doutor Cláudio anotou todas as falas, as reivindicações e terá um carinho especial, com certeza. E para as considerações finais, doutor Roberto Provenzano, diretor do CEPLAN. Boa noite, presidente. Boa noite, demais autoridades. Boa noite, público. Boa noite, colegas. Eu só queria ponderar aqui com os amigos que esse processo da revisão do plano diretor é o nome mais certo que a gente pode, que nós podemos nomear esse trabalho, que foi um processo, assim como deve ser um plano diretor. Ele não é um trabalho definitivo, ele não é um documento definitivo, ele é um processo. A cidade que adormece não é a mesma que adormece não é a mesma que amanhece, então ela é muito dinâmica e nós temos que acompanhar esse crescimento de forma ordenada, controlada e socialmente justa e sustentável, né? Então, a partir dessas premissas, nós vamos conseguir levar o desenvolvimento da cidade de forma controlada. É claro que o crescimento ele nem sempre acontece conforme nós prevemos, apesar de que, dentre esse trabalho das audiências públicas que realizamos em toda a cidade, nos bairros, se escutou a população, seus anseios, suas necessidades, as suas vontades, e, a partir disso, com essas diretrizes de necessidades e crescimento, esse documento, que é uma revisão, onde nós procuramos construir um documento resgatando e ajustando, né, e tentando regular ações, esse planejamento que nós tanto prevemos, né, e almejamos, que é o melhor de sustentabilidade, assim como foi falado, em determinadas identidades já pré-estabelecidas em algumas áreas da cidade e que elas devam ser preservadas, mas que, ao mesmo tempo, o cuidado de engessar a cidade, né, esse cuidado de que ela continue, né, atendendo às necessidades das pessoas, que ela, inclusive, isso ela também se remete diretamente às questões de valorização imobiliária, que também é uma demanda da sociedade, é uma demanda da cidade. Então, eu gostaria só de deixar pontuado aqui que as diretrizes, essas formulações, esse documento dessa revisão que está aqui proposta, ela respeitou essas demandas, essas diretrizes, a população, as entidades organizadas, as quais nos apoiaram, nos deram subsídios para formatar esse documento. Então, a partir desse ponto, é que nós vamos conseguir alavancar essa melhora no documento. A partir dessa audiência pública e das outras que vão acontecer, pode ser que vamos esperar, né, que mais subsídios, mais informações, mais proposições ou propostas, né, de que o crescimento das nossas cidades. Nós queremos uma Lages melhor, é isso que nós queremos. Eu acho que é isso que nós pretendemos ter e viver numa cidade boa, uma cidade socialmente justa, uma cidade que ela nos proponha o querer ficar aqui e não o querer ir embora, como já muitas vezes aconteceu.
Então, esse plano diretor, esse documento de revisão, isso é bom frisar, ele não é um plano novo, ele não é um documento novo, ele é uma revisão. Nós estamos justamente propondo ajustamentos, né, no regulamento dessas diretrizes, dessas leis até então formuladas, né? E claro, né, que o acompanhamento sistemático desse processo é fundamental. É fundamental. E como foi falado já em outras vezes, em outras reuniões, inclusive nas reuniões do Conselho do Plano Diretor, em que as entidades principais e as entidades representativas da cidade, elas nos acompanham, nos dão suporte, nos dão subsídios para as ações da Secretaria de Planejamento. Tá? Então, eu queria deixar aqui já esse posicionamento aqui proposto para que novas propostas e que tenham conhecimento a partir do acesso ao documento, agora proposto pela Câmara de Vereadores, vocês tenham conhecimento, possam ter um entendimento do que está se propondo. E, claro, e já dizendo aqui, isso é um processo, gente. Nós temos que ir revendo, alterando, melhorando, corrigindo quando necessário, para que nós conseguimos ter a laje que queremos. Tá bom? Então, muito boa noite e obrigado. Obrigado, doutor Roberto. E nós esperamos, né, que este plano diretor saia da melhor maneira possível, vereadora Aida. Porque eu lembro muito bem, quando a gente estava na Secretaria do Meio Ambiente, a comunidade sempre quer levar vantagem também. É construção em cima de córrego, é em áreas de risco, é em APPs, então é uma tristeza. Amanhecia no domingo, 2, 3 casas feitas onde não podia. Então é um cuidado também que vamos ter que ter com a fiscalização para que ela possa crescer ordenadamente. Não, ele dispensou porque ele disse que anotou tudo e vai fazer com que as coisas vão acontecendo e, logicamente, ouvindo os senhores vereadores e a comunidade, né? Correto? Nós encerramos agradecendo a presença de todos e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 26 de março de 2018, segunda-feira. E uma boa noite.